Bem, bom dia a todos. Como os meus amigos aqui da academia sabem, eu sou um escritor que gosta de pôr o pé na estrada para divulgar o livro, né? E hoje, passando aqui, vapt-vup por Curitiba, amanhã Belo Horizonte, Ouro Preto, Brasília, Goiânia e Florianópolis. Mas eu gosto de fazer isso. Eu acho que a vida de um escritor, como todos vocês sabem, tem dois ciclos bem diferentes, né? O primeiro é da escrita, da pesquisa, que é um trabalho bastante solitário, introspectivo, de aprendizado, de escolhas importantes a respeito do que nós temos que fazer. E o segundo é de divulgação do livro, fazer sessão de autógrafo, ir ao encontro do leitor. E essa parte me agrada muito, até porque eu aprendo muito também. Mas eu fiz assim, primeiro com a intermediação, primeiro da minha confreira Marta, né? Eu atropelei a agenda da academia, falei, puxa, eu gostaria muito de ter a oportunidade de apresentar o terceiro volume, depois o Nilson me ajudou bastante também na organização. Semana passada nós tivemos a oportunidade de fazer uma live, um encontro virtual com os ex-alunos da Universidade Estadual de Londrina, a alumni da UEL. E foi uma experiência extraordinária, né, Nilson? Sim, uma participação muito intensa de várias partes do Brasil, claro, especialmente do Paraná, e acho que o resultado foi bastante expressivo não propriamente apenas pela obra, mas pelas conclusões que ela nos leva a respeito da história do Brasil. Mas eu fiz absoluta questão de vir aqui hoje, porque eu comecei essa jornada 3 anos atrás, né, em 2019, fazendo a apresentação do primeiro volume para a academia, lá no Senac. E, assim, a academia foi, digamos assim, os primeiros leitores a serem apresentados, é o que eu pretendia fazer. E agora eu estou concluindo a jornada. Então, foram 3 anos de trabalho muito intenso, desde a publicação do primeiro volume, com uma pandemia no meio, 1 ano morando em Portugal, a trabalho, e agora eu finalmente chego a esse terceiro volume, que eu vou lançar hoje nas livrarias Curitiba, lá do Shopping Palladium, às 19 horas. Eu estou, de um lado, aliviado, porque consegui chegar ao final da jornada. Eu só agora me dou conta da importância, da complexidade e dos riscos que me aguardavam na construção dessa trilogia. E também alegre por ter concluído, porque eu acho que é uma contribuição. Os livros chegaram em boa hora, no momento em que o assunto se torna cada vez mais importante para o Brasil. A discussão tem sido muito intensa a respeito desse assunto. Eu acredito que isso é resultado de um período muito especial que o Brasil vive, que são quase 40 anos de democracia. A primeira vez que nós temos um tempo tão prolongado de construção do futuro, em que todos os brasileiros são chamados a participar. E, nesse contexto, estudar a história é cada vez mais importante, porque é olhando o passado que nós temos a oportunidade de chegar a algumas conclusões importantes a respeito do presente e também preparar a nossa jornada em direção ao futuro. Uma sociedade que não estuda história não consegue entender a si mesma. Eu tenho repetido isso frequentemente nas minhas entrevistas. Eu fiz a primeira trilogia, 1808, 1822 e 1889, que foi muito bem sucedida, a acolhida dos leitores foi enorme. Esses livros venderam até agora cerca de 3 milhões de exemplares, essa primeira trilogia. Mas era, eu diria assim, uma visão mais do ponto de vista institucional, burocrático. Como é que o Estado brasileiro se organizou ao romper os vínculos com Portugal no início do século XIX até a República, em 1889. É como se eu observasse a construção do edifício, do seu arcabouço arquitetônico.
Mas, ao fazer isso, eu me dei conta que havia uma dimensão mais profunda. Era preciso observar a gente brasileira. E é por essa razão que eu decidi me dedicar à escravidão, porque é como se eu observasse os moradores desse edifício, né? Como é que eles se relacionam e se relacionaram entre si, as dificuldades desse relacionamento, os grandes desafios, os privilégios, os abandonos, as exclusões, como é que a riqueza, as oportunidades dentro dessa casa que o Brasil construiu nos últimos 200 anos, que é o Estado brasileiro, como é que isso se dividiu, como é que isso se distribuiu. E a escravidão, acho que ajuda a explicar bastante o Brasil que nós somos hoje. O Brasil foi o maior território escravista da América, foram 4,9 milhões de seres humanos escravizados que atravessaram o Atlântico rumo ao Brasil. Isso dá 40% do total de 12,5 milhões de homens e mulheres que vieram da África para a América. 1.800.000 morreram na travessia, o que significa 14 cadáveres, em média, lançados ao mar todos os dias, sistematicamente, ao longo de 350 anos. Ao ponto de eu abrir uma introdução do primeiro volume, aliás, o primeiro capítulo, falando dos cardumes de tubarão que seguiam os navios negreiros e se juntavam em volta dessas embarcações, enquanto elas aguardavam o embarque na África ou o desembarque na América. Mas tem um historiador americano chamado Joseph Miller, que estudou muito bem, especialmente o tráfico entre Angola e América, e ele chegou à conclusão de que de cada 2 africanos capturados no interior do continente, só um sobrevivia ao 2º ano de trabalho no Brasil e na América. Portanto, se nós estamos falando aí de 10.700.000 que desembarcaram, outros 10 milhões aproximadamente morreram entre as regiões de captura no interior do continente africano e os primeiros 2 anos de trabalho na América. É um número extraordinariamente assustador. O que me leva a algumas conclusões nesse terceiro volume, né? Eu, assim, como um homem branco, que nunca viveu as dores de um homem negro, de um homem afrodescendente no Brasil, eu relutei durante muito tempo a aceitar a ideia do genocídio do negro no Brasil, que é o título de um famoso livro do político, historiador, militante negro Abdias do Nascimento. Porque eu pensava o seguinte: se o objetivo do tráfico negreiro era vender pessoas em leilões e mercados espalhados por todo o Brasil, por toda a América, cada pessoa embarcada no navio negreiro era um ativo. Não fazia sentido haver uma política deliberada de extermínio. Isso aconteceria também na América. Quanto mais pessoas escravizadas sobrevivessem por mais tempo, maior era o lucro do senhor. Então, também não haveria razão para falar numa política de extermínio. Como talvez hoje também não faria sentido você dizer existe uma política deliberada de aniquilar essa população, porque, no fundo, ela é mão de obra barata para a economia brasileira. Mas, ao ler o Abdias do Nascimento, com a atenção que ele merece, e esse foi o propósito ao qual eu me dediquei desde o início desse trabalho, é observar esse assunto, estudar e escrever com um olhar atento, o que significa prestar muita atenção ao que o outro está dizendo, o diferente de mim, eu me dei conta que, primeiro, houve, de fato, um genocídio no passado. Pode não ter havido uma intenção deliberada de matar as pessoas, mas o resultado foi 10 milhões de pessoas mortas entre a África e o Brasil. 10 milhões, isso dá uma cidade de São Paulo inteira exterminada. Então, o resultado prático é de extermínio. Quando nós observamos a vida das pessoas, dos africanos, dos negros escravizados no Brasil, a expectativa de vida era mínima,
havia grande dificuldade de constituir família e de ter filhos e de se perpetuar. Então, no fundo, há também um resultado de extermínio. Ou hoje, no Brasil, esse país que recusa oportunidades à sua população descendente de escravos de ocupar um lugar, o lugar que merece na sociedade brasileira, tendo condições de se reproduzir, de se perpetuar, de se realizarem plenamente como seres humanos nos seus talentos e vocações. O resultado é de genocídio, é de negação de um futuro digno na sociedade brasileira. E há também o que o Abdias do Nascimento fala de um genocídio simbólico, que é o apagamento da memória. Até 2003, o assunto escravidão e a história negra, a contribuição africana para a identidade brasileira, para a cultura brasileira, era sonegada nos livros didáticos e em muitos livros de história. Até hoje, nós não temos um grande Museu Nacional da Escravidão no Brasil, coisa que o Barack Obama fez antes de encerrar o seu segundo mandato, inaugurando um belíssimo museu da história e da cultura afro-americana lá no centro da capital, do lado do obelisco, né? No centro da capital americana. Nós não temos isso. Temos o Museu do Futuro, temos o Museu da Língua Portuguesa, museus curiosíssimos, não tem um grande museu da escravidão. Esse apagamento da memória, esse desprezo pela contribuição africana à cultura brasileira, é também, no entender do Abdias do Nascimento, e aí eu concordo com isso, uma forma de aniquilamento, de genocídio. Eu fiz essa observação a respeito do genocídio porque eu acho que escrever 3 livros sobre escravidão tem consequências políticas. Eu não posso continuar sendo um ponto neutro no universo, como se fosse apenas mera curiosidade a respeito da história do Brasil, como foi a primeira trilogia, o Dom João que comia franguinhos, não tomava banho, a história do Dom Pedro I, Dom Pedro II, do Marechal Deodoro, claro, são personagens importantes e ajudam a explicar o Brasil de hoje. Mas, nesse caso, a escravidão, eu diria que não é um assunto apenas de livros de história, é uma realidade concreta, presente no Brasil de hoje. Quem tiver um olhar atento e um olhar generoso sobre o Brasil, e estiver disposto a construir pontes, a observar o outro, vê a escravidão na paisagem brasileira, primeiro na geografia. Observem nas metrópoles brasileiras quem mora nos chamados bairros nobres, Copacabana, Ipanema, os Jardins, Ubatel, no Curitiba, e quem mora naquelas periferias insalubres, perigosas, abandonadas pelo Estado brasileiro, sem segurança, sem saúde, sem educação, geralmente dominadas pelo crime organizado, majoritariamente a população afrodescendente. Enquanto que do outro lado está a população branca, como é o meu caso, descendente de europeus. Então, existe um abismo na paisagem brasileira, na geografia brasileira. Um abismo que hoje foi, assim, digamos, é aceito por parte dos brasileiros brancos como se fosse uma coisa natural, aceitável, que não merecesse revolta, que não merecesse indignação. Porque nós tornamos isso banal, como se fosse normal um país ter essa situação. Quando nós observamos os indicadores sociais, as estatísticas, esse abismo se repete. Por qualquer critério que nós queiramos medir o Brasil, por saúde, moradia, educação, saneamento, trabalho, as melhores oportunidades no Estado e na iniciativa privada, as atividades mais qualificadas e mais bem remuneradas, as posições de mando na justiça, no executivo, no legislativo, majoritariamente nós temos uma situação de privilégio, de riqueza, de usufruto dos
dos benefícios que o Estado concede, produz, para a população descendente de colonizadores europeus. E, do outro lado, uma população pobre, abandonada à própria sorte, que não tem a oportunidade de se realizarem, essas pessoas, de se realizarem plenamente como seres humanos. É um abismo nas estatísticas. Quando nós falamos de desigualdade social no Brasil, e isto eu diria que este é o nosso maior desafio estratégico nesse início do século XXI, um país pobre, um país desigual, se ninguém em sã consciência diria que existe outro problema mais grave que esse. É basicamente herança da escravidão, porque pobreza no Brasil é sinônimo de negritude. Claro, as pessoas vão dizer, mas tem muitos pobres brancos no Brasil, eu posso sair na rua aqui e mostrar alguns exemplos. Sim, sem dúvida. Existem muitos pobres brancos, existem retirantes nordestinos, ribeirinhos, indígenas que vivem em condição muito precária, pessoas que não têm terra, não têm oportunidade, mas estatisticamente a imensa maioria dos pobres no Brasil são descendentes de africanos, são negros ou mestiços. Então, desigualdade social no Brasil é sinônimo de herança da escravidão. E a escravidão está presente também no comportamento do brasileiro, né? No passado, nós construímos alguns mitos ao nosso respeito que estão sendo felizmente desmontados. Por exemplo, de que a escravidão no Brasil teria sido patriarcal, benévola, boazinha. Se você lê Casagrande e Senzala, do Gilberto Freire, que é um excelente livro, tem de ser lido porque é alta literatura, e você não é descendente de africanos, você sente até uma saudade, uma certa nostalgia da escravidão. Aquela convivência harmônica entre Casagrande e Senzala. Né? Assim, essa é uma visão de que o Brasil teve uma escravidão boazinha, patriarcal. E que o resultado seria uma grande exemplar democracia racial. Nós seríamos um exemplo de boa convivência, de tolerância. Isso. Assim, seríamos um exemplo para a África do Sul, para os Estados Unidos, então, que ali sim o problema é sério. Tudo isso é balela. Isso é um mito que nós construímos a nosso respeito. O brasileiro, infelizmente, é profundamente racista, preconceituoso. Nós temos exemplos disso o tempo todo. Mas eu diria que a principal forma de racismo no Brasil não é nem a injúria racial que é pronunciada num campo de futebol durante uma partida, ou numa loja de shopping center, ou num restaurante. É um racismo silencioso e cúmplice da imensa maioria da população branca que aceita um país desigual e violento, em que a imensa maioria dos brasileiros vítimas da polícia ou do crime organizado nas periferias são descendentes de africano. Os índices mostram isso, em que a imensa maioria da população carcerária brasileira é negra, é mestiça. O olhar preconceituoso dizia, mas eles são mais propensos ao crime. Não, eles vivem em periferias, em bairros que estão mais expostos ao crime. E quando cometem algum tipo de ofensa, às vezes por mínima que seja, não têm as mesmas possibilidades de defesa no inquérito policial ou num processo nos tribunais, como uma pessoa acusada branca teria. Então, assim, isso daqui é um assunto muito importante para o Brasil daqui para frente, porque os nossos abolicionistas do século XIX, 3 negros, André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio, e um branco, Joaquim Nabuco, são os 4 principais, tem muitos outros, né? Eles defendiam a ideia de que não bastava parar de comprar e vender gente, como o Brasil tinha feito nos 3 séculos e meio anteriores. Então, não bastava a Lei Áurea, não bastava a abolição formal. Era preciso também fazer uma segunda abolição. Como? Dando terra, trabalho, moradia, educação, incorporando essa população à sociedade civil e cidadã brasileira,
para que ela pudesse usufruir dos privilégios que a outra parte da população sempre teve, para que ela pudesse realmente se realizar plenamente nos seus talentos, nas suas vocações, participar ativamente da vida política, ajudar a construir o Brasil, fazer escolhas que provavelmente o Brasil branco não faria se não tivesse a participação do Brasil negro. Isso o Brasil nunca fez. O André Rebouças, grande engenheiro baiano, abolicionista, amigo da princesa Isabel, da família imperial, ele defendia a chamada democracia rural, porque o Brasil era o país do latifúndio, desde o início da colonização brasileira, um país de concentração da propriedade, e a terra, junto com a escravidão, eram os principais símbolos da riqueza no Brasil. Ele dizia o seguinte, que era preciso redistribuir a propriedade da terra, do latifúndio, pela taxação progressiva desse latifúndio improdutivo. Uma ideia que, curiosamente, estava num projeto que o José Bonifácio de Andrade Silva ia apresentar à Assembleia Constituinte em 1823. E o Dom Pedro fechou a Constituinte, dissolveu, prendeu o José Bonifácio e os seus opositores, e o Bonifácio foi parar no exílio na França. Muito em função de uma reação da aristocracia agrária escravista que não aceitava essa ideia. Essa ideia ressurge no movimento abolicionista, e nada disso aconteceu. O Brasil fez a Lei Áurea é importante, eu não gosto de quem acha que nós deveríamos eleger apenas o Zumbi dos Palmares como um herói da história negra no Brasil e desprezar o 13 de maio e a princesa Isabel. Acho que essas duas datas podem conviver bem, não tem problema nenhum, não é preciso fazer escolhas, porque o problema não é o 13 de maio, o problema é o 14 de maio. É o dia seguinte, é o dia do abandono, é o dia do esquecimento. Porque isso resulta em todos os nossos principais problemas hoje. O Brasil não ter feito a segunda abolição é um país pobre, é um país atrasado, é um país que não vai para frente. Por quê? Porque ele não gera capital humano, especialmente nesse início do século XXI, em que a riqueza das nações não está mais apenas nos seus recursos naturais, no ouro, no diamante, antigamente, no açúcar, no café, no petróleo, no alumínio, no manganês, no agronegócio, que é muito próspero no Brasil. A riqueza das nações está aqui dentro, é no conhecimento humano. Nós vivemos hoje na sociedade da tecnologia e da informação. É o capital humano que gera riqueza, que gera Apple, Amazon, SpaceX, Tesla, Google, uma infinidade de soluções que produzem uma riqueza que às vezes até é intangível, é virtual. Um país que não investe na imensa maioria da sua gente é um país que não gera capital humano. Por isso que eu tenho defendido que fazer a segunda abolição, que no meu entender é enfrentar a desigualdade econômica, social e também racial, é redistribuir riquezas, é acabar com a pobreza, deveria ser do interesse de todos nós brasileiros, independente da cor da pele, e não apenas da população negra e afrodescendente. Porque quando nós fizermos essa segunda abolição, o negro brasileiro, que no passado era apontado por um personagem, por exemplo, como Nina Rodrigues, médico maranhense, que se referia ao problema do negro no Brasil. Nina Rodrigues usou essa expressão várias vezes. O problema do negro no Brasil, como ele e vários outros pensadores da época defendiam a ideia de que o negro tinha corrompido a índole brasileira, o sangue negro tinha nos tornado piores do que nós poderíamos ser, e que, portanto, idealmente, o Brasil teria que ser branqueado. O projeto de branqueamento pela imigração estrangeira. Quem não leu o livro da Etel Frota, por favor, leiam O Herói Improvável, não, Provisório, né? Provisório. O livro da Etel Frota me encantou, porque lá pelas tantas ela conta, por exemplo, que em Curitiba, em 1850, mais da metade da população era negra.
escravizada. Aí você olha, hoje tem negros no Brasil, mas em Curitiba, São Paulo. Curitiba é um exemplo concreto do branqueamento do Brasil. Curitiba, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Claro que na Bahia isso não aconteceu, no Maranhão também não, em Minas Gerais não. Mas no Sul, sim. Então, essa ideia de que o Brasil, idealmente, tinha que ser branco. E, na época, se faziam cálculos de quantos anos, quantas gerações, quantas décadas demoraria para que o Brasil, pelo processo de miscigenação, se tornasse branco. Era um cálculo feito naturalmente no século XIX. Alguns diziam que ia ser agora, em 2020, que o Brasil seria branco, acabou. O problema do negro teria deixado de existir. E o que eu tenho defendido ao final dessa trilogia é que o negro brasileiro, em vez de um problema, ele é a riqueza, ele é a solução. Porque você anda na rua, vai a Salvador, vai a Ouro Preto, vai ao Rio de Janeiro, e observa aquela população abandonada, pobre, carregando carroça, cheia de papelão, de plástico, de coisa, que era um trabalho da época da escravidão, puxar a carroça. E você se pergunta, quantos médicos, quantos dentistas, quantos pilotos de avião, quantos escritores, quantos deputados, senadores, ministro supremo, quantos professores universitários estariam lá e jamais terão a oportunidade de se realizarem nos seus talentos e nas suas vocações, porque não tem a chance mínima de começar na vida de forma digna, em condições de competir pelas melhores vagas nas escolas, nos empregos, nas funções públicas e privadas. É um desperdício de capital humano. O que nós entendemos, o que nós no passado chamávamos de o problema do negro, é, no fundo, um enorme desperdício de riqueza. E é disso que se trata a segunda abolição. Não é apenas de pagar uma dívida histórica e social, que de fato existe. E eu acho que esse é um grave erro, de dizer assim, tem uma dívida, então, como é que a gente paga essa dívida? Dinheiro não falta no mundo hoje. E dinheiro, geralmente, está na mão de quem escravizou no passado. Então, tá, quanto é que eu te devo? $1 trilhão, está aqui esse dinheiro, e eu continuo te desprezando, te discriminando, sendo racista. Não é assim. Essa dívida não se paga com uma mera equação contábil. Eu acho que é um investimento no futuro. É assim que se paga essa dívida. É tornando possível esta segunda abolição, que é urgente, e ela é, insisto, do interesse de todos nós brasileiros, independente da cor da pele, porque quando nós fizermos essa segunda abolição, quando o Brasil se tornar um país mais justo, um país que dá oportunidade para todas as pessoas, independente da cor da pele, o nosso Brasil será melhor, será mais rico, será um país próspero, um país com um grau de desenvolvimento humano muito maior do que ele foi até hoje. Então, assim, claro que os livros, eu estou aqui defendendo algumas ideias, os livros contêm uma história triste, dolorosa, mas também fascinante, né? Como foi a escravidão, como é que era o negócio do cativeiro, que era o maior negócio do mundo. Eu compararia hoje ao negócio do carro, talvez do computador, da internet, mobilizava agentes em vários continentes, tinha banqueiros, armadores, fabricantes de mercadorias, armas, munições, banqueiros, agentes que compravam no atacado e no varejo na África e vendiam no atacado e no varejo na América, no Brasil, capitães de navio negreiro, tripulações, era um negócio gigantesco. E era também, tinha uma ideologia, né? Eu só quero falar dessa ideologia porque eu acho que ela ajuda a fechar a ideia inicial que eu falei sobre a desigualdade no Brasil. Aonde houve sociedade humana, aonde há registro de história humana até hoje, houve escravidão. Na Grécia, em Roma, no Egito, na Índia, na China, na Europa, nos territórios muçulmanos, na América, antes da chegada dos europeus, e também na África. Isso é surpreendente. É como se nós tivéssemos um DNA escravista, por natureza.
A ideia do abolicionismo da liberdade é uma coisa muito recente na história da humanidade, tem pouco mais de 100 anos. 200 e poucos anos, na verdade, porque começa com o abolicionismo na Inglaterra no final do século XVIII e nos Estados Unidos. Mas existem duas grandes novidades na escravidão africana e negra no Atlântico. A primeira são os números, né? Os números industriais. Eu citei aqui, mais de 12 milhões de pessoas embarcadas em 37 mil viagens de navios negreiros, para trabalhar em atividades que eram pré-industriais. Se você observar a divisão do trabalho, dos turnos, das tarefas num engenho de açúcar, no Nordeste, no século XVI, era muito semelhante ao que seriam as futuras fábricas da Revolução Industrial na Inglaterra. Então, o caráter industrial da escravidão. Obrigado, professora, por ter vindo esperar. Obrigada. Uma honra falar para a senhora. Obrigada. E a segunda característica é o nascimento de uma ideologia racista e escravista, que dizia que os negros eram inferiores, os africanos, inferiores, bárbaros, selvagens, praticantes de religiões demoníacas, e que, portanto, era bom para o africano embarcar no navio negreiro como escravo e vir para a América. Tem um famoso discurso, sermão do padre Antônio Vieira, Irmandade do Rosário, em Cachoeira, na Bahia, em que ele fala literalmente isso, que os africanos deveriam agradecer a Nossa Senhora do Rosário pela oportunidade de se tornarem cativos e virem se incorporar à supostamente avançada, católica, europeia, civilização portuguesa que se instalava nos trópicos. E essa foi a base do escravismo africano e negro no Atlântico, na América. Essa ideia que é um prolongamento das cruzadas na Idade Média, que o Papa dá ao rei de Portugal, ao rei da Espanha, a prerrogativa, o poder de ocupar os territórios, explorar as riquezas e escravizar os seus habitantes em nome de um projeto de catequização, um projeto evangelizador, que é um prolongamento das cruzadas. Eu diria que isso foi usado como justificativa para a escravidão africana no Brasil até o século XIX, e hoje se converteu numa ideologia racista. Muitas pessoas que, embora jamais teriam a coragem de pronunciar uma injúria racial em público, no fundo, acham que os negros são inferiores e que não merecem as mesmas oportunidades, o mesmo tratamento, o mesmo respeito que os demais brasileiros. É o que nós chamamos do racismo estrutural, né, que está enfronhado aqui no nosso cerebelo, aqui na nossa cultura, e que às vezes nos faz ter atitudes e pensamentos e usar determinados vocábulos que são racistas e nós nem nos damos conta disso. Então, essa ideologia escravista resultou numa ideologia racista que persiste entre nós. E essa é parte do aprendizado que eu fiz ao longo dessa jornada. Acho que é isso. Queria só agradecer a atenção. Novamente, peço desculpas pelo atraso. E estou à disposição se eventualmente tiver uma ou outra pergunta, desde que não seja difícil. Obrigado.